Você já viu no BG? Seguem as buscas ao Jailson Rodrigo Bastos de Lima, de 28 anos, conhecido como Ratinho. Ele havia sido preso pelo estupro de uma menina de 11 anos na terça passada em Agudos do Sul. Crime que ele cometeu na frente dos irmãos pequenos dessa menina de 11 anos. Ele conseguiu fugir um dia depois, na quarta à tarde, em Fazenda Rio Grande, da delegacia para onde ele tinha sido levado. A caçada ao sujeito acusado de vários crimes entra no sétimo dia. Enquanto ele segue solto, o medo toma conta da população. A família da região de Agudos do Sul, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, todo aquele lado da região metropolitana, está assustada. A família da vítima, então, nem consegue voltar para casa por conta do trauma e o pavor. Consegue nem imaginar que ele pode voltar. Nós vamos ver agora como foram as buscas após um suspeito parecido com ele ter sido visto na região metropolitana de Curitiba. Pode rodar. Nossa equipe acompanhou a Guarda Municipal para um chamado na área rural de Fazenda Rio Grande. Estamos acessando agora o bairro Vila Veneza, chegando já na entrada da área rural de Fazenda Rio Grande. Lembrando que a informação é de que Ratinho foi visto nas proximidades de uma escola abandonada da área rural. Chegamos e nesse momento a gente acompanha os guardas municipais entrando nesta escola que não está em funcionamento. Estamos acompanhando de perto o trabalho da guarda. A ocorrência é de que Ratinho foi visto agora há pouco dentro desta escola. Ele estava andando na região. Moradores ligaram então rapidamente para a Guarda Municipal. Os GMs estão cercando a região, momento de muita tensão, e a nossa equipe acompanha com exclusividade. A equipe fez buscas dentro da escola e nas proximidades, mas ninguém foi encontrado. Felizmente, mais um alarme falso. Enquanto isso, a família da menina de 11 anos não pode voltar para casa em Agudos do Sul. Segundo o advogado da família, a mãe e os 3 filhos passaram a viver dias de tensão e medo depois do crime. Situação que ficou ainda mais difícil com a fuga de Ratinho. Esse indivíduo ameaça toda a coletividade. Essa família foi absolutamente devastada, estão sofrendo traumas indeléveis psicológicos e esse indivíduo está solto, Thaís. E é o seguinte, a Thaís Travensoli acompanha esse caso desde o primeiro dia. Estamos aí já no 7º dia de buscas. Será que tem sinal do Ratinho? A Thaís Travensoli tem novidades pra gente. Boa tarde, Thaís. Oi, Jason, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Acompanhamos desde o início desse caso, quando Jailson foi preso e trazido aqui para a Delegacia de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. O trabalho para encontrar ele continua. As equipes da Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, assim que recebem informações, vão até os locais para saber se de fato é o Ratinho ou não. Ainda ele não foi localizado, como a gente viu agora há pouco nessa reportagem, um trabalho de buscas na área rural aqui de Fazenda Rio Grande. Eu fiz contato com algumas pessoas que estão trabalhando neste caso, da Polícia Militar, por exemplo, me disseram que ontem foram 2 chamados para atender uma ocorrências, 2 ocorrências em Fazenda Rio Grande. Por enquanto, da Guarda Municipal, nenhum chamado foi registrado hoje. Nós tivemos acesso, Jason, ao passado do Jailson. E acredite, são pelo menos 30 boletins de ocorrência, isso mesmo, 30 boletins de ocorrência em que é citado o nome do Jailson. Um homem que tem passagens por furto, por receptação, por roubo também e que foi se agravando, os crimes foram se agravando, os crimes cometidos por Jailson. A gente vai saber mais detalhes agora nessa reportagem.
Um dos crimes mais brutais dos últimos tempos. Violência cometida por alguém bastante conhecido da polícia. Jailson Rodrigo Bastos de Lima, de 28 anos. Conhecido também da população de Agudos do Sul. Criou-se aqui, mas é um bandido. Ele bota medo. Ele bota medo, sim. Porque, sei lá, faz muito tempo que ele faz isso. Roubo, essas coisas, né, nas casas, assim. Conheço ele desde quando ele era de menor. Sempre aprontando, roubando. A polícia leva preso ou solto. Já é o segundo caso de estupro que ele apronta. As equipes policiais de Agudos do Sul conhecem muito bem, a população de Agudos conhece e provavelmente o Poder Judiciário também já conhece. O homem que tem o apelido de Ratinho sempre morou em Agudos do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Foi na cidade também que ele passou a cometer crimes. A nossa equipe teve acesso a pelo menos 30 boletins de ocorrência, todos envolvendo o nome de Jailson. 2015, Jailson é abordado com drogas. Em 2016, 4 passagens por furto. Já em 2018, falsa identidade, lesão corporal e furto mais uma vez. 2019, Ratinho é citado em 9 boletins de ocorrência, 3 deles por furto qualificado, além de violação de domicílio, extravio ou perda de documentos e 3 casos de ameaça. Ratinho não parou de praticar crimes. Em 2020, foram 7 casos. Além de furto, também foi preso por receptação e roubo. Só neste ano, já são 6 boletins de ocorrência contra Jailson. Ele continuou praticando o crime de furto, mas no dia 29 de junho, agiu de maneira ainda mais grave. Estuprou uma menina de 11 anos e roubou objetos de uma família em Agudos do Sul. Foi preso e no dia seguinte fugiu aqui da delegacia de Fazenda Rio Grande. Nossa equipe teve acesso ao laudo que comprova que houve estupro. Jailson é tão conhecido em Agudos do Sul pelos crimes que pratica, que foi reconhecido também pelas crianças que estavam na casa. Elas contaram aos familiares quem fez tanto mal a elas. Encontrei a minha sobrinha chorando e relatando que o Ratinho entrou pela janela, ameaçando ela e o meu sobrinho de 5 anos de idade. Uma criança estava dormindo e a outra estava vendo tudo. Ele tentou chorar e gritava, mas o Ratinho ameaçou ele com o facão. Depois da fuga da delegacia e diante do passado do criminoso, moradores vivem dias de medo nas 2 cidades. Essa moradora conta que deu de cara com o criminoso em Fazenda Rio Grande. Lembra que eu comentei ontem com você o rapaz que fugiu da cadeia? Então, eu dei cara com ele hoje. Ó, foi por milagre de Deus que o cara não entrou lá dentro de casa. Ô, gente, você consegue imaginar, você que está acompanhando o Balanço Geral, você que está tranquilo aí na sua casa, no seu apartamento, que essas pessoas ali da região de Agudos do Sul estão vivendo nesse momento, tendo que deixar muitas vezes os filhos pequenos em casa para ir para o trabalho? Que foi o que aconteceu, infelizmente. A mãe teve que sair exatamente naquele horário, ele conhecia a rotina da família, por isso ele entrou na casa, sabia que horas a mãe saía, que horas a mãe voltava. A casa estava com as crianças, a mãe teve que sair para trabalhar. Quer dizer, essas pessoas que moram nessa região hoje estão apavoradas. A família então nem se fala, tanto que nem voltou para lá. Eu estou com a ficha aqui dos antecedentes aí do seu Jailson, mais conhecido como Ratinho. Ele começou a agir em 2015, pelo menos foi o primeiro caso registrado. 2015, são 30 aqui, ó. Eu já vou mostrar para vocês tudo que ele já fez. São pelo menos 30 passagens pela polícia, 30 registros, pelo menos, de crimes que ele cometeu. Agora tem uma novidade aí, a Thaís vai trazer pra gente, porque é o seguinte, foi encontrado o quê, Thaís? Um celular, uma foto? O que foi encontrado aí no meio do mato? Isso mesmo, Jasson, um celular. E aí a gente chama a atenção agora para a imagem que nós vamos mostrar aqui no Balanço Geral, que perto desse celular, é um celular que está aparentemente quebrado,
tem marcas ali de uma fogueira. Então, provavelmente, ele pode ter tentado queimar, destruir esse aparelho. As informações foram levantadas agora há pouco pela nossa equipe de produção, que segundo um adestrador de cães que está auxiliando nas buscas pelo Jailton Ratinho, ele contou para a nossa produção, então, que eles encontraram esse celular quebrado perto dessa fogueira, o que dá a entender, então, que ele teria tentado quebrar esse celular. Outra informação que foi repassada para a nossa produção, Jasson, é que ele estaria, segundo já esse trabalho do adestrador ali com os cães, que ele estaria na região de Agudos do Sul. Ô, Thaís, e agora eu pergunto para você, a polícia recolheu esse celular, foi levado para a perícia, qual o encaminhamento que foi dado para esse celular? Ainda não temos essa informação, Jasson. Ela acabou de chegar aqui pra gente, a produção, inclusive, está nos auxiliando pra gente tentar contato aqui. O pessoal tá no horário de almoço na delegacia, mas daqui a pouquinho eu vou acessar aqui pra gente ver se consegue falar com algum investigador, se eles confirmam essa informação. Fato é que o que foi repassado para nossa produção, de que um adestrador, então, que estaria ajudando nessas buscas, auxiliando na região, encontrou, então, esse celular com essa marca de fogueira bem pertinho. Então, a gente vai tentar, daqui a pouquinho, contato aqui com o pessoal da delegacia para saber se confirma essa informação e se eles tiveram acesso a esse celular, né? Se, de fato, ele seria do Ratinho. Thaís, a gente tem aqui uma lista da Extravessória, doutora Márcia, olha só. Isso aqui é o que tem de registro dele. Quase que não cabe na nossa tela aqui, ó. Ele começou a agir em 2015, né? Começou lá em 2015, abordagem e tal, droga, consumo pessoal e foi indo. Foi aumentando. Aí furto, natureza simples, furto em casa e foi aumentando. Abordagem, não sei o quê, suspeito, furto simples e as coisas foram acontecendo. E o que me chama a atenção, doutora Márcia, eu nem vou citar um por um aqui, porque é só M, né? É só crime, doutora Márcia, mas desde 2015, o cara vai pra delegacia, vai pra polícia, fica preso e sai. Vai pra polícia, é solto. Aí fica preso mais um tempo, é solto. Aí cometeu um abuso, né? Foi solto logo depois. Aí até que chegou esse caso dessa menina de 11 anos, que é o tremendo do absurdo que a gente tem aí, que é o último caso que ele fez. É verdade, a polícia faz o serviço dela no sentido de prendê-lo, elencar provas, mas a nossa legislação permite que se responda em liberdade. Mas eu tenho mais uma notícia triste. A pesquisa deve ter sido feita de 2015 para cá, porque são 5 anos, mas isso não quer dizer que nós não temos outros dados anteriores. Naquela testemunha, né, que é o tio da criança, ele fala que desde a adolescência ele já pratica crimes. Desde a adolescência já pratica esses pequenos furtos ou furtos mais volumosos. A gente vê uma progressão criminosa quando a gente vê no começo mais furtos, depois vê que ele evolui para o roubo. Aqui, doutora Márcia, você tem aqui, ó, 2015. Começa aqui, ó. Tem nessa tela aqui. Posse de drogas. Nessa primeira. Aqui, ó, tá aqui, ó. Abordagem, papapá, né? Posse de drogas. Drogas pro consumo pessoal. Aí vai. Termina aqui. Essa primeira tela aqui que a gente botou aqui os 10 principais casos. Vem aqui, ó. Termina aqui, ó, nesse 10º aqui, boletim que tá registrado aqui, ó. Aqui em 19. Em 19, furto simples. Aí tem a outra tela, quer ver? A gente separou para mostrar para você. Você vê que ela vai evoluindo. Aqui nós já temos roubo, aqui no 19 já tem roubo. Qual é a avaliação da senhora, a análise da senhora aqui? É uma evolução criminosa. O furto, a diferença entre furto e roubo, né? O furto é um crime que a pessoa se apodera de um bem de outra pessoa, né? Então, que esse criminoso pega um bem da vítima, um objeto da vítima, mas o faz sem violência. Isso é furto. Quando você tem violência ou ameaça, isso é roubo. Por isso, a gente identifica aqui uma evolução criminosa, né? Aqui, doutora, veja aqui, ó. A gente até, a imagem aqui, o Baiano fechou aqui, e o Cris mostrou pra gente na imagem, para quem tá acompanhando o balanço geral. Aqui você já tem, ó, furto qualificado, receptação e roubo. Você tem várias modalidades, mas um pouco antes aqui você tem ameaça, que também é crime contra a pessoa. Né? Ou seja, é diferente a gente ter um crime contra objetos e a gente ter um crime que é específico contra a pessoa, né? Então, há uma evolução negativa, evidentemente, mas você vê uma evolução. E agora, por último, a gente tem uma situação de roubo, né? Porque ele leva objetos, ele pratica violência e ainda pratica o crime de estupro. Vamos ver aqui os últimos aqui. Isso que foram registrados, né? Que as pessoas foram na polícia e que houve o registro oficial da polícia. Vamos ver aqui, ó, doutora Márcia, os últimos aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, 2020. Ano passado, nós estamos em 2021. Nós temos alguns furtos. Ano passado, aí. E nós temos
Aqui, ó, receptação, furto qualificado, né? Furto qualificado, abordagem, furto. E aí vai indo, vai evoluindo. Na medida que ele consegue fazer esse crime sem a violência, ou seja, que ele vai lá e arromba e não tem problema, né? A qualificação deve ser arrombamento, né? Essa tirar o obstáculo, né? Na medida que ele faz isso, ele comete só o furto porque não tem ninguém em casa. Mas em algumas situações, teve pessoas em casa, como nessa última, isso não foi um obstáculo para ele, para o roubo, no caso, né? Ou seja, para que ele entrasse. E aí a gente acredita, sim, nessa vigilância para que só estivessem as crianças em casa, com certeza, e que ele ainda pratica o crime de estupro contra uma menina de 11 anos, que é gravíssimo. É isso que nós temos registrado aqui, doutora Márcia. E essa daqui é a fuga. E agora a fuga, né? Que também é registrada aqui também, Sim, né? porque também é um crime. Também é um crime. Quer dizer, hoje o homem está sendo procurado por tudo isso que ele cometeu e pela evolução que ele teve. Pela grande evolução que ele teve na carreira criminosa. Só uma correção. A fuga é crime para quem facilita a fuga ou permite a fuga. Né? Nesse caso, ele é objeto da fuga, né? Ele não vai responder pela fuga, porque entende-se que fugir é um direito do preso. Né? Esse é o entendimento da... Então, quem responde ali serão as pessoas que deveriam ter impedido e aí ver se houve alguma culpa ou houve alguma colaboração, propriamente dita. Para tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Ontem até eu falei aqui que eu gostaria de ter um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública. Questionei ontem aqui também, por que o COP já não entrou nessas buscas também? É um grupo especializado, preparado para isso, para dar um apoio, né, para os demais policiais que estão trabalhando, Guarda Municipal, Polícia Militar, enfim. Por que ainda não entrou? Porque, gente, o que nós estamos falando aqui é de um criminoso que tem uma ficha extensa, que para ele não tem adulto, não tem criança. O que ele encontra pela frente, ele não tem dó. Quem fez isso com uma criança de 11 anos? Violentar uma criança de 11 anos na frente dos irmãos menores? Esse homem não pode ficar solto, sem contar esse histórico de crimes que ele tem, que apavora todo mundo na região ali de Agudos do Sul, Fazenda Rio Grande. E onde ele está agora? A região metropolitana? Em qual município ele pode estar agora? São José dos Pinhais? Pode, por quê? Não. Curitiba? De repente ele pode chegar num bairro aqui da região sul de Curitiba, né? Todos nós estamos preocupados. Todos nós estamos preocupados. E ontem eu disse, a gente precisa ter um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Por que o COP ainda não está trabalhando nas buscas a esse homem? Ele é um perigo ambulante. Ele leva o caos para as famílias. Ele assusta as crianças, ficam apavoradas. Sabem quem ele é ali no município de Agudos do Sul. As famílias sabem. Então ele não pode continuar solto. Ele tem que ser preso. E as autoridades de segurança pública têm que agir. E o mais rápido possível. O que pode acontecer daqui a pouco? Ele está acuado. Se ele não for preso logo, daqui a pouco ele pode agir de uma maneira ainda pior. Então eu quero saber agora com a Thaís Travessoli o que a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná tem a dizer sobre isso. Você já tem aí alguma nota que fale sobre esse assunto, sobre essas buscas, Thaís? Já temos sim, Jasson. Você, inclusive ontem aqui no Balanço Geral, havia questionado, né, do momento de procurar a Secretaria de Segurança Pública para se manifestar a respeito desse trabalho de buscas pelo Jailson Ratinho. A nossa produção, então, fez contato com a CESP, que nos respondeu por meio de uma nota. A nota diz o seguinte, que a atribuição de investigação para localizar e capturar os suspeitos de crimes é da Polícia Civil, no que se refere a crimes já cometidos. Nesse sentido, a Polícia Civil, pertencente à Secretaria de Segurança Pública, está trabalhando constantemente. Essa é a nota que nós recebemos da Secretaria de Segurança, Jasson. Então, não detalha nada especificamente, não diz, né, o que está sendo feito efetivamente. O que a gente nota aqui, em contato com Guarda Municipal, Polícia Civil, é que as equipes estão em alerta. Assim que chega aí um chamado da população, eles vão até o local. Foi o que nós mostramos ontem nessa escola rural. Jasson.
A nota claro, a gente sabe. Nós temos visto. Ontem nós acompanhamos, até a Extravessole acompanhou, a Guarda Municipal está acompanhando, a Polícia Militar está atenta, a Polícia Civil está trabalhando, está todo mundo atento. Mas ainda, eu acho que a gente ainda vive um marasmo, sabe, doutora Márcia? Que a gente ainda está esperando chegar aquela denúncia. E eu não sei, eu sinto que talvez tinha que bancar o farejador e ir atrás, sabe? Seguir os passos para tentar localizar. Porque esse homem é um perigo, ele é um perigo solto. É um perigo para as crianças, é um perigo para as famílias, doutora Márcia. Com certeza. Esperamos que a equipe de inteligência tenha mais informações do que nós podemos ter aqui até o momento, né? E com essas informações esteja fechando o cerco, mesmo que a gente não tenha essa visibilidade. Mas é importante realmente ter uma informação mais precisa, até para que as pessoas se acalmem de alguma forma, né? As pessoas tenham uma tranquilidade, porque deve estar numa situação muito intranquila. O caminho natural dele é realmente procurar lugares onde ele se sinta mais à vontade. Mas nesse momento, com a ajuda de alguém, ele pode ir para um lugar diferente. Pois é, e aí, além de todo o trauma, né, tem também a questão social. A família teve tentou, né, queria voltar para casa, não pôde voltar para casa, procura um novo lar, inclusive. A mãe perdeu o emprego por conta de tudo isso, teve que passar um tempo no hospital com a família. E aí fica também o nosso apelo aqui para quem puder ajudar essa família, ter um pouco mais de conforto nessa hora, pode fazer aí um Pix, tá? Pode fazer um Pix, aí tem essa chave aqui, ó. Vou pedir para deixar aqui enquanto eu vou me movimentar aqui no estúdio. Esse Pix aí você pode utilizar para ajudar essa família, a família dessa criança, que foi a última vítima aí do Jair.